Queridos amigos, queridos irmãos, olá! Agradecemos sempre suas presenças tão esperadas aqui no nosso Sementes do Evangelho, para juntos buscarmos o aprimoramento moral à luz do Evangelho de Jesus. Muita paz em Jesus a todos. Então vamos à nossa prece, fechando os nossos olhos e respirando profunda e lentamente. Vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus e nos sintonizando à espiritualidade amiga que sempre se faz presente, agradecendo a Deus e ao Mestre querido. Amado Pai Celestial, bem-amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de poder estar na Sua presença, buscando entendimento e sabedoria para aplicar os Seus ensinamentos à luz do Evangelho. Com paciência, perseverança e fé renovada, que o Senhor nos ilumine e abençoe e fique conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo-lhes: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 30. O tetrarca Herodes, porém, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Mas quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. E Lucas, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos interrogaram-no e lhe disseram: Por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12, e que assim seja. Neste capítulo, amados irmãos, vemos passagens da Bíblia, nos itens de 1 a 3, que nos falam sobre a reencarnação. No item 1, Jesus questiona a seus discípulos para saber o que diziam sobre quem era ele. Quando Jesus pergunta sobre o que dizem sobre quem ele era,
fica evidente que os judeus conheciam a reencarnação, pois acreditavam que Jesus poderia ser a reencarnação de João Batista, ou a reencarnação de Elias, ou de Jeremias, ou de algum dos profetas, porque todos esses já não estavam encarnados. Assim dizendo, sobre a possibilidade desses espíritos terem reencarnado no corpo de Jesus, mostrando-nos que já existia a crença na reencarnação, diferentemente da ressurreição, que significa o retorno do espírito ao próprio corpo. E a reencarnação é o retorno do espírito, mas em um novo corpo, diferente do corpo da vida anterior, quando voltamos com uma nova roupagem, por assim dizer. Porém, trazemos a bagagem de aprendizagem espiritual, mas a roupagem é outra. Então, quando falavam de João Batista, Elias ou Jeremias, sabiam da sua roupagem diferente. Eles, porém, entendiam a reencarnação de modo diferente, restrito a certos espíritos enviados de Deus, e não a todos. E quando Jesus pergunta o que eles acham quem ele é, e Simão o dizes que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus sabia que era o Pai que estás no céu quem lhe falara isso, pois sabia que, em virtude dos conhecimentos de Simão, isso não lhe vira da carne, e sim de uma inspiração divina. Quando responde que isso não foi ele quem disse, e sim o Pai que está nos céus. No item 2, Herodes, que ouviu falar grandes coisas sobre Jesus e tudo o que ele fazia, também se indagava sobre quem era Jesus, porque uns dizia que era João Batista ressuscitado dos mortos, quando ele mesmo havia mandado cortar a cabeça, enquanto outros diziam que era Elias reaparecido, e outros que achavam que era algum dos antigos profetas. Isto vem reafirmar que eles falavam sobre a reencarnação. No item 3, na transfiguração de Jesus, quando Jesus toma uma aparência diferenciada, seu rosto resplandecente como o sol e suas vestes brancas como a luz, e então os discípulos viram Moisés e Elias junto a Jesus transfigurado. Moisés e Elias tinham vindo antes de Jesus, e os escribas diziam que Elias precisava vir antes do Mestre. Por isso, seus discípulos o interrogavam-no, e Jesus confirmou. Porém, os disse que Elias já havia vindo, e não o reconheceram, e o trataram como bem quiseram. Então seus discípulos entenderam de que ele falara de João Batista. Certamente João Batista veio antes de Jesus e preparou o caminho, o despertar para o trabalho que Jesus viria fazer na terra. E em nossa prece final, elevados a Deus e ao Mestre querido Jesus, em pensamentos e em nossos melhores sentimentos, agradeçamos. Bem-amado Mestre Jesus, a Ti agradecemos pela oportunidade de aprendizado na carne, tendo a oportunidade abençoada do verdadeiro teste prático. E assim sempre o buscamos, amado Mestre, para que o Senhor nos oriente os passos, para que possamos progredir, vivenciando as virtudes que o Senhor nos ensina e orienta, que possamos bem aproveitar a reencarnação e a oportunidade de amar na prática. Assim, Senhor, sei conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, e que assim seja.